Bom dia, meus amores. Como a gente sabe, a gente está estudando sobre as ginásticas, mas a gente está estudando sobre a ginástica artística e seus aparelhos. Existem vários tipos de ginástica, mas a gente está estudando sobre esse tipo de ginástica, a ginástica artística e seus aparelhos. Por exemplo, existe a ginástica de musculação, existe a ginástica de treinamento funcional, existe a ginástica de crossfitness, existe a ginástica de pilates, de yoga, então existe vários tipos de ginástica. E aí a gente viu, né, que algumas perguntas eu fiz a vocês, o que é ginástica artística, vocês me responderam. E a gente está estudando um pouco da história da ginástica artística. A gente sabe que a ginástica ela vai estar desenvolvendo algumas capacidades físicas que são importantes para a nossa saúde, como força, onde é que eu utilizo a força para retirar um objeto do chão, como a agilidade, que é outra capacidade, né, que o indivíduo tem de mudar de direção, a flexibilidade, que é uma capacidade física também bastante utilizada no meu dia a dia, às vezes para mim se abaixar, para pegar um objeto, né, para mim se abaixar, para pegar algo que está mais distante, então eu tenho que fazer uma flexibilidade aí maior. Ou a outra capacidade física também que a ginástica ela desenvolve é o equilíbrio. E a gente viu na história da ginástica, né, que a princípio a ginástica ela foi desenvolvida mais ou menos por volta do século XIX e que o principal objetivo, né, era para a prática dessa ginástica era estar preparando aquela sociedade, aquela juventude para estar servindo ao seu país. Então eles praticavam ginástica para mais tarde aí, né, estar servindo ao seu país. E essa ginástica ela deixava, né, aquela sociedade mais forte, mais hábeis, mais rápidos, né, para em um combate, em guerras, tá aí usufruindo dessas capacidades físicas. A gente viu também que na ginástica artística existem vários aparelhos que vai estar aí melhorando essas capacidades físicas, mas trazendo para a nossa realidade, Tiane, a gente vai tá aí usando esses aparelhos? Não, porque a gente não tem. O que a gente vai fazer é estar desenvolvendo alguns movimentos que são característicos da ginástica artística. A gente viu também que aonde eles utilizavam essa preparação era no meio de uma floresta. Lá eles colocavam diversos aparelhos, né, para estar desenvolvendo essas capacidades físicas, certo? Então os aparelhos eram utilizados em uma floresta para estar aí preparando aquela sociedade para estar servindo, né, a sua nação, a sua pátria. Um desses aparelhos da ginástica artística a gente viu que foi construído de madeira, né, que era justamente para que eles fossem desenvolvendo o salto. Eles tinham que pular por cima desse aparelho que era chamado cavalo, né? Então, por que eles tinham que estar pulando por cima desse aparelho chamado cavalo? Para estar melhorando aí, né, suas habilidades, né, se tornando mais ágeis, mais rápidos, quando eles fossem realmente para a guerra e quando eles tivessem que utilizar o cavalo de verdade. Então, eles tinham que se movimentar muito rápido sobre a coluna, né, daquele cavalo. Então, eles utilizavam esses aparelhos para simular essa movimentação rápida e em velocidade contra o inimigo, quando realmente eles fossem para as batalhas. Então, um dos aparelhos da ginástica artística é o cavalo. A gente vai entrar agora em outro aparelho da ginástica artística, que são as barras assimétricas. Ela foi incluída nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. Os movimentos que caracterizam a ginástica conhecida por ginástica olímpica consistiam entre provas em exercícios nas barras paralelas, barras fixas, cavalo com alças, em saltos sobre o cavalo e em subidas em cordas verticais. Essas provas eram exclusivamente para homens. Então, algumas provas aí, né, e outro aparelho que a gente pode identificar na imagem são as barras assimétricas, que também era para estar melhorando aí, né, a força, o equilíbrio,
a agilidade, para eles se tornarem mais rápidos e mais ágeis. E essas barras assimétricas, elas começaram a ser introduzidas nos Jogos de Atenas, em 1896. Esses movimentos são característicos da ginástica olímpica, mas essas provas só eram realizadas por homens. Somente mais tarde é que as mulheres elas vão estar participando aí das Olimpíadas e realizando algumas provas. A gente tem ainda alguns aparelhos dos dias atuais. Então, durante o nosso estudo sobre a história da ginástica artística, vimos que ela recebeu uma forte influência no momento que ela surgiu. A proposta daquela época era preparar os jovens para duelos, priorizando atividades de batalhas simuladas e a utilização da natureza para a prática desses movimentos de força. Então, a princípio, a ginástica ela teve essa proposta, era preparar, né, aquela sociedade, aqueles jovens, priorizando duelos e atividades de batalhas simuladas na natureza, para quando eles fossem realmente para as batalhas, eles pudessem aí estar desenvolvendo toda a sua força, toda a sua agilidade, toda a sua velocidade naquelas situações de batalha. Hoje, nos dias atuais, conseguimos visualizar a modalidade da ginástica artística, a presença dos aparelhos de grande porte, e aí agora sim as mulheres vão entrar. Então, as mulheres, elas participavam da primeira competição só em 1928, pois antes elas participavam somente com a ginástica de demonstração, sem competir. Então, a princípio, na história da ginástica, era apenas para homens. Somente em 1928 é que as mulheres elas entram para participar aí da ginástica, né, como competição. Antes elas só participavam da ginástica para demonstrar, sem competir. A partir de 1998 elas já entram para competir, assim como os homens, certo? A ginástica artística é para homens e para mulheres, mas lá no início ela somente para homens, né? Só em 1996 era para homens, somente em 1928 é que as mulheres entram. Então, hoje, né, a ginástica artística é para homens e para mulheres. Sendo que para mulheres só são 4 aparelhos, 4 tipos de aparelho. E para homens são 6 aparelhos, tá? Então a gente vai ver, né, que há essa diferença aí de homens e mulheres, como toda a história, né? As mulheres elas vêm ganhando espaço na sociedade, mas é um processo lento, e com a ginástica artística também foi assim. As mulheres somente entraram bem depois para a competição, se tornando também aí uma competição. Então a gente tem alguns aparelhos que são característicos da ginástica artística. A gente tem aí na imagem a mesa de salto, nós temos ainda as barras assimétricas, nós temos também a trave de equilíbrios, que são aparelhos que fazem parte da ginástica artística. Nós temos ainda, né, o solo, que no feminino, esse solo, ele tem a presença de música. Nós temos ainda, né, esse outro aparelho aí, que é esse mesmo aparelho aqui, né, a mesa sobre o salto, as barras assimétricas também. Já no masculino é um pouco diferente, tá? Então a gente tem 4 tipos de aparelho no feminino. Nós temos a mesa sobre o salto, que é essa mesma imagem do meio. Nós temos as barras assimétricas, que é essa mesma que a Daiane dos Santos, que é uma ginástica, está executando. E nós temos também a trave de equilíbrio e o solo. Então, Tiane, ao todo são mesa de salto para mulheres, barras, né, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e o solo. Lembrando que no feminino, a ginástica no solo tem a presença de música, tá certo? Então, estudem um pouco mais sobre alguns aparelhos. Nós vamos deixar para uma próxima aula para a gente dar continuidade, né, aos aparelhos da ginástica. Beijos, meus amores, e até a próxima aula.